Olá, tudo bem? Como vão? Eu sou o Eudásio Júnior e bem-vindo a mais um A Tarde Talks. Como vocês sabem, o A Tarde Talks é um novo braço do audiovisual do Grupo A Tarde. Você pode assistir, esse episódio, que é na primeira temporada, no canal do YouTube A Tarde Play. Vai estar aqui escrito aqui A Tarde Play e também vai lá no nosso Instagram e acessa A Tarde Play, segue a gente, vão ter várias novidades, não só nesse programa está lá no A Tarde Play, e sim vários programas de audiovisual que compõem essa nova iniciativa do Grupo A Tarde. Posto isto, vamos começar, acho que o 17º, 18º programa, às vezes eu me perco, mas a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo fala, é um assunto muito corriqueiro, nutrição, vamos falar sobre alimentação, todo mundo fala diariamente, só que hoje eu busquei uma nutrição mais específica. Eu quero falar sobre nutrição para obesidade. A gente vem falando de obesidade e esse é um dos temas do A Tarde Med, que é são os nossos episódios que abordam a medicina. A gente vem focando um pouco na obesidade por conta de todo esse contexto que está havendo aí de romantização da obesidade, onde pessoas extremamente obesas e doença, porque foi considerada como doença, tem um CID dizendo que é doença, estão romantizando biquíni, posando e dizendo, eu amo, mas eu sou gordo, mas eu sou feliz, meus exames estão normais. Então a gente resolveu desmistificar, dissecar esse assunto e conta com a ajuda do Hospital da Obesidade. E mais um grande profissional do Hospital da Obesidade, que fica ali em Busca Vida, vocês também podem acessar, que vou botar aqui o endereço do Hospital da Obesidade. Eles atendem clientes extremamente obesos, eles chamam de nível 3. E a gente vai bater um papo com a nutricionista que toma conta disso tudo, Vivian Brito. É isso aí, formada por Universidade Federal da Bahia, com pós-graduação em Nutrição Clínica Esportiva e pós-graduação em Saúde Pública, com ênfase na saúde da família, que isso é muito importante. Na família é que residem todos os maiores problemas. Bem-vinda, muito obrigado, viu, Vivian? Prazer estar aqui, Eudásio, Muito bom o convite, poder falar de um tema tão interessante, e realmente cada vez mais atual, Não deixa de estar sempre em evidência essa temática. Eu fico assim pensando, por que o ser humano é tão burro, hein? Por que essa conta não fecha? Porque a gente sabe que se você comer mais, se você tiver uma ingesta calórica e com uma alimentação bem calórica, bem rica em carboidratos, e você não exercer uma atividade física, você sabe que você vai viver menos e as pessoas insistem. Nós somos burros? Na verdade, Eudásio, o que a gente percebe cada vez mais é que a mudança do estilo de vida, Então, assim, nosso padrão de vida vem mudado muito. Então, assim, a gente não pode negligenciar hoje um fator bem importante nessa gênese, o estresse. Então as pessoas vivem um estilo de vida muito corrido hoje em dia e cada vez mais usa o alimento, busca no alimento prazeres para poder corrigir, digamos assim, esses problemas relacionados ao estresse. Então, o que a gente percebe é um certo adoecimento nesse sentido, que a gente fica buscando cada vez mais alimentos hiperpalatáveis, com base de gordura, açúcar e sal, para a gente ultraprocessados, que realmente vai causar na gente aquele aspecto, é gostoso, a gente gosta e cada vez mais as pessoas querem. E a gente percebe cada vez mais nesse sentido uma redução do consumo de alimentos in natura, E na pandemia isso piorou também cada vez mais. Então, realmente a gente está andando nessa linha, mas não está perdido esse jogo não. A gente está aí, o quadro da nutrição para ajudar. Piorou, a pandemia piorou. Mesmo o supermercado só aberto, comida à vontade para todo mundo, piorou. Eu lembro que teve um artigo que saiu Ninguém parou para pesquisar lá, não. Olha, eu comi mal a vida inteira, teve mudança. Rapaz, outro dia eu falei aqui, ontem eu falei o tal do novo normal. Graças a Deus, ninguém fala mais negócio de novo normal. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, graças a Deus. Mas esse novo normal, eu prefiro que as pessoas iam dar, porque muita coisa aconteceu, morreu gente, nasceu gente, separou gente, casou gente, nego se mandou para o interior. Mudou. As pessoas pioraram a alimentação? Sim, então na pandemia o que a gente percebeu, as pessoas eram confinadas dentro de casa, então teve realmente várias pesquisas que mostraram o uso de álcool. Engordando em casa. Então, o uso de álcool aumentou, o consumo de ultraprocessado, como você falou, aumentou, então assim, comidas de fast food, comidas realmente que tinham baixo valor nutricional e alto valor calórico, então essa conta não fechava porque o sedentarismo aumentou também. Então o gasto energético ele reduziu, na verdade, e o consumo calórico ele aumentou. Então essa conta não fechou e a pandemia realmente acabou piorando, não só isso, mas o que a gente falou também de muitos transtornos também com relação ao humor. Então perceba que está andando junto essa questão da obesidade com essa questão também, da saúde mental. Rapaz, uma coisa que eu estou no risado, estava me lembrando aqui, Vivi. Rapaz, tinha tráfico de vinho, rapaz. A pandemia. Rapaz, tô com as garrafas aqui, deixa aqui na esquina, você pega, viu? Pra não sujar. Passa o Pix aí, não é meu nome o Pix, do Pix é o nome da menina que trabalha aqui em casa.
brincadeiras à parte, Vivian já tratou de mais de 3.000 pacientes, ajudou 3.000 pessoas a emagrecerem de maneira sustentável. O que é emagrecer de maneira sustentável? Perfeito. Porque é o seguinte, é o famoso efeito sanfona. Exatamente. Foi o que eu evitei, eu perdi 21 quilos, eu nunca mais. Agora eu ganhei 5, fiquei maluco, já estou doido, alucinado, correndo, pulando, fechei a boca, não como nada. Mas eu sou maluco. Mas como é isso, emagrecer? Como conseguir dar esse conforto, até vou usar um termo aqui, assim, emagrecer de maneira mais afetiva? Né, que é até uma nutrição mais afetiva, sim, né? Sim. Isso existe? Sim, bacana. O trabalho, inclusive, que a gente faz lá na clínica, né, lá no hospital, na verdade, o DAS justamente é esse. A gente busca entender que as pessoas, assim, elas vão emagrecer como uma consequência do tratamento. A gente não vende que o foco principal é que ela vai reduzir peso, mas vai reduzir de peso como uma consequência de uma série de mudanças que ela vai ter, inclusive, que é o foco que a gente trabalha na nutrição lá, do comportamento alimentar. Então, como essa pessoa se relaciona com a comida, como ela se conecta com o alimento. Então, não é seguir uma alimentação que você vai reduzir. Óbvio que você vai reduzir, como você acabou de falar. É claro. Se é uma dieta baixa valor calórico, eu vou reduzir. A questão é, eu tenho que aprender a comer. Parece uma coisa muito básica, mas a gente não sabe comer. Arremete ao meu começo, né, de convivência. Né? Exato. E nas escolas a gente está brigando cada vez mais para que isso seja ensinado nas escolas desde cedo, para que as crianças aprendam a comer. Então nós adultos, muitas pessoas, na verdade, elas seguem um papel, seguem uma dieta, mas não entendem, tá, eu viajei, e agora? Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? E agora? Isso engorda, isso emagrece? Muito reduzida essa visão. Então quando você entende uma visão mais global e você aprende de fato a se alimentar, então o sustentável que a gente fala é de forma que você melhore seu comportamento, entenda os gatilhos que geraram esse aumento de peso. Porque se eu não entendo porque eu engordei, como é que eu vou ter perspectiva de tratamento em relação a esse sentido? Então eu tenho que entender tudo o que me gerou esse ganho de peso. Então o sustentável vem de algo que você consiga entrar na raiz do problema que gerou aquele aumento e de forma muito prática também, porque não adianta passar uma dieta para o paciente, que é uma dieta maravilhosa, mas para a rotina dele não se aplica. Isso é uma coisa também importante da gente como nutricionista ter esse olhar mais acolhedor e um olhar mais integrado. Por isso que o sustentável vem de uma coisa que você sustente a longo prazo e não faça uma estratégia em que você vai perder, mas não consiga sustentar, né? Saúde mental, é óbvio. Uma das coisas que mais eu acho engraçado é assim, amiga, tive que pagar hoje não sei quanto, amiga, eu mereço, eu tô aqui, já comi 5 acarajé, tomei 10 Coca-Cola, eu vou tomar uma cerveja. Amiga, eu mereço. Você é uma doente mental, desculpe. Você está usando como essa, porque a gente está falando de saúde mental, Sim. A gente envolve um problema mental, as pessoas têm que entender isso. Como é um adito, ele é um viciado em carboidrato, ele é um viciado em comer, ele é um compulsivo, né? E aí ele procura se agradar. Como é que quebra isso? Legal, essa Porque frase... tem que jogar um psicólogo aí, um psiquiatra, Tem. junto com... Aliás, me fala um pouquinho dessa equipe multidisciplinar. Pronto. Vou perguntar coisa como o quê? Não, Dá pra mas ir? vão, dá pra ir, dá vamos pra ir. embora. Vamos lá, então Aqui é meu perfeito. exame, aqui não é cara não, o processo aqui é assim, não é minha filha fotógrafa. Você falou uma coisa interessante, que é o que vem primeiro de fato, tá, Eudásio? Assim, o trabalho da nutrição isoladamente não seria efetivo, essa que é a verdade, né? Então lá a gente conta com uma equipe multi, com médicos, nutricionistas, uma equipe de enfermagem, psicólogos, equipe de fisioterapeutas e um profissional extremamente importante nesse processo, os terapeutas ocupacionais, que muita gente não conhece, mas justamente vai tratar da sua rotina, tratar da sua ocupação, o que você faz no seu dia a dia. Redesenha a vida da pessoa. Exatamente, porque um dos problemas do emagrecimento é a falta de quê? De planejamento alimentar. Eu não me planejo, chego na minha casa, não tem nada pronto, porque eu não me planejei. Então, eu vou pedir uma comida pronta, uma refeição pronta. Então, o terapeuta ocupacional é fundamental nesse processo. Então, toda essa equipe junta consegue fazer esse trabalho esse trabalho transdisciplinar, em que um se comunica com o outro e o paciente tem uma visão integrada, não uma visão fragmentada. Isso é o ponto-chave do nosso tratamento de muito sucesso por conta disso, né? Então, você perguntou a questão da equipe que é importante, você falou uma coisa bem legal. São frases que a gente chama frases sabotadoras. Eu mereço. Eu mereço, você merece Eu tomar vergonha na cara e parar de comer, rapaz, reclamar. Tem assim, então eu tive um dia cheio, eu mereço realmente. Então essas frases que a gente chama de frases sabotadoras têm uma conexão direta com essa questão dessa carência que a gente vive hoje e que o alimento acaba querendo suprir. O problema são essas escolhas que são erradas. Então quando ensina lá na clínica, através de aulas inclusive, né, a gente na nutrição, a gente não só atende o paciente semanalmente, que é um diferencial, porque aqui fora normalmente a gente vai atender o paciente mensalmente, né? Lá é semanal, então tem um vínculo, uma vinculação
articulação muito grande com o paciente e eles têm aulas práticas, eles aprendem a fazer o alimento. Então não é só uma questão de falar na teoria, eles literalmente aprendem a fazer. Então a gente percebe que é possível ter um alimento prazeroso, saudável, né? E prático também, porque a pessoa fala, vai dar um trabalho fazer essa panqueca low carb que ela está me falando. Eu acho que as pessoas... É só bater rapidinho e ela vai fazer ali, né? Eu acho assim, Vivian, eu acho assim, para você é adulto. Por favor, você pode vestir sua fantasia de adulto, entender que a vida adulta vai ser, não gosto de comer isso. Eu falo, bom, você é adulto, entendeu? Quando eu vejo essa defesa absurda da obesidade, é assim, ó, tipo, se você é alérgico a camarão, não pode comer mais camarão, e a saída é acabar o camarão todo mundo, porque você não pode comer camarão. Uhum. Você me entende? Entendi, ter essa consciência também desse processo, né? Você não pode comer, você não quer que, não, eu não sou, eu sou obeso, mas a saída é me achar, beleza, eu sou ótimo, porque a saída é a minha pessoa ser ótima, do jeito que eu estou, né? Você falou uma coisa, Eudasi, que é o que a gente fala muito hoje em dia. A gente falava muito de questão genética da obesidade. A outra coisa que eu perguntar isso, né? Óbvio que existe uma questão genética. Uma coisa genética, ele perguntar na sequência, é genética essa obesidade? Isso. Ou é, porque depois eu falo dos processos de alimentações loucas do mundo. Certo. Existe sim uma questão genética, mas hoje a gente sabe muito, hoje em dia, que os fatores ambientais, porque você vai ter lá uma predisposição que você pode de repente não desenvolver, mas o que vai determinar o seu ambiente, e você falou um ponto interessante, os fatores sociais. Todos os eventos que a gente tem hoje é regado a comida. Vamos ali, e excesso de comida, excesso de bebida. Excesso de comida, excesso Sempre de bebida. Excesso de comida, excesso de bebida. E outra coisa que me preocupa muito é como a sustentabilidade. Vamos encarar a sustentabilidade, encarar o ISG como o ambiente. Ambiente é pedra, é homem, é mulher, é pé de tamarindo, é garça. Tudo isso é ambiente. Ambiente não é só planta. Então, se você imaginar, né, que nesse ambiente você tem milhares de fatores que podem dispersar você, eu queria entender como é que você não se olha desse ambiente. Exatamente. E se porque você é tão planejado, né? Isso. Como? Você não planeja por que você não planeja a sua vida, né? É uma sucessão de coisas, na verdade, como você falou aí. Mas o fator social, ele é tão forte, porque eu estava com uma paciente conversando, ela falou que saiu no meio de amigos e ela estava no processo de dieta e ela escolheu comer uma salada com um camarão. E o pessoal te pegou alguma isca, alguma fritura para comer. E aí os amigos falaram assim, você não vai querer não? Ela falou assim, não, eu estou muito bem com o prato que eu escolhi. Aí o amigo novamente perguntou, você não vai querer não? Ela falou não. Aí na terceira vez ela foi muito assertiva, que é o que a gente tem que aprender a ser assertivo com as pessoas, falou assim, você precisa de quantos nãos para você entender que eu não quero comer isso e que eu estou feliz com a minha escolha. Mas olha que desafio que ela teve de ter que se colocar. E olha a cabeça das pessoas de que assim, coitado, ele está sofrendo porque ela está de dieta. Essa visão de que fazer dieta é um sofrimento. Ou então vim para vocês assim, menina, você tá magro, seu rosto tá chupado, tá parecendo um maracujá de gaveta. Eu consegui emagrecer 10 quilos numa dificuldade dos infernos para vir uma miserável de lá mandar uma dessa. Desmotivar a aí pessoa. Se você larga, e você que tá gordo aí, não sei o quê, peraí, rapaz, não, você tá sendo agressivo. Sabe? Então, assim, é impressionante. A visão que as pessoas têm do processo. Mas é um combate de todo mundo diário. Diário, exatamente. É diário. Diário contra um processo de saúde é muita burrice. Que já vem de muito tempo, na verdade, né? Sabe? Eu fico imaginando como é que as pessoas... Não, não, nem dê isso a ele que ele não come. Eu falo, não, cara, eu como quando eu quero. Eu só não faço isso no meu dia a dia. Exato. Isso é um ponto-chave. Então as pessoas já lhe alçam uma posição de que, porra, eu nem chame, feijoada eu não como. Não, claro que eu como, só que eu não como gordura, eu não como paio, eu não como isso. Boto meu feijão, um pouco de arroz, boto uma laranja, você come e vai embora. Um equilíbrio, na verdade, né? Entendeu? Então sai daquele extremismo do tipo assim, ou ele realmente está em dieta, não pode comer nada, como se estivesse isolado, ou ele pode comer. Não, a gente consegue sim equilibrar e comer alguns amigos em alguns momentos, mas eu acho que vem muito, como você perguntou, da questão do social. Nossas relações sociais estão muito relacionadas com o comer, mas o comer de uma maneira às vezes um pouco descontrolada. Então esse é o ponto-chave, não é sobre comer, mas como eu como e de que forma eu me relaciono com essa comida. É o que a gente trabalha muito lá em processo de aula, em processo desse aprendizado também nas consultas. E cedo. Quanto mais cedo a gente começar, melhor. Mas eu falo cedo para o sucesso das crianças. Né?
eu reparando bem assim, na minha sala tinha um gordinho, há 40 anos, quantos, 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, tinha um gordinho que a gente apelidava logo. Era banha, gordinho, gordo, mas meu apelido era gordo. Então não tinha uma sala de 50, Destoava. 19 gordinhos como tem hoje. Né? Então a gente vem no processo de alimentação. A alimentação ainda é muito, porque eu não consigo chegar essa conta fechar. Antes se comia tudo muito mal porque não tinha comida, não tinha muito. No século XIX não tinha comida no Brasil, não tinha muita comida não. Aqui com a corrida do ouro, com toda a escravidão, morria muita gente na inanição, não tinha comida. Uma vaca custava 450 mil reais, uma galinha 43 mil reais. Por isso que as mulheres pretas eram mais alforriadas, porque elas juntavam dinheiro e pagavam. Aqui no Brasil se pagou tudo sempre, qualquer coisa. Mas enfim. Né? Aí se comia isso, então a feijoada, a gordura excessiva, o açúcar, o ciclo da cana, o açúcar excessivo, a cachaça, tá? Aí não, aí você pensa que vai mudar maltos, né? A teoria de maltos, que não vai ter mais comida para a quantidade de gente que vai subir no mundo, vai crescer no mundo. E aí, pô, tem que comer, começa a industrializar a comida lá nos anos 50, 60. Aí quando a gente pensa que vai melhorar, vem o McDonald's e vai o fast food. Quando a gente não pensa, aí processa e agora ultraprocessa. Como é que e ao mesmo tempo um bocado de gente, não, vocês estão comendo errado, não presta. Perfeito. Esse processo, né? É o que falta. O que é? A gente tem que buscar o descascar. Isso. O processo de globalização fez isso com a gente, que teve fatores favoráveis, mas teve essa questão de a gente querer esse imediatismo. Eu quero uma comida agora, então eu aperto o botão, né, pego o meu celular e eu consigo, né, acessar aí uma rede que traga na minha casa. A gente não tinha acesso a isso antigamente, né? Então o que a gente percebe, esse imediatismo... E as crianças desse bolo, né, que foi o motivo que eu trouxe esse negócio. Inicialmente. Principalmente porque os pais não têm muito tempo, a mão aí joga, hoje o cartão de crédito, o Pix, tudo mais. Às vezes uma vez na vida isso, viu? Isso eu sou muito rígido. Eu me esqueço minha filha, meu pai faça um Pix aí para eu comer na cantina. Aí eu não tenho esse controle, mas também, porque o resto eu tenho controle. Tem isso, né? Você vê que papinhas hoje em dia, tem papinhas prontas hoje em dia infantis, né? Então papinhas que ficam lá na farmácia. Exatamente. Mas por quê? Porque vem da gente desse imediatismo de não ter esse preparo, esse planejamento. Tá, peraí, eu sei que eu tenho que fazer essa refeição, eu sei que ao longo da semana eu preciso me alimentar. Como eu vou me organizar? Então, eu sempre falo com os pacientes que um fator-chave para o emagrecimento é o planejamento e a organização alimentar. Tem um tempo então, para malhar, isso, não tem um tempo para fazer. Exatamente, mas é um planejar, é um organizar essa rotina. Então, as crianças que você falaram são só consequências também desse processo que os adultos vivem, de não ter um momento de se organizar, então, consequentemente, faz as coisas mais atropeladas. E aí ocorre esse processo. Ou seja, essa é a base do Emagreça e Permaneça. Do Emagreça e Permaneça. Né? Exatamente. De mostrar que a gente pode sim ter um processo a longo prazo. Na segunda edição o Emagreça e Permaneça. Explica um pouco o Emagreça e Permaneça. Esse programa que eu criei foi justamente por uma certa, eu diria, uma angústia que eu tinha de perceber que... Não foi raiva, não? Vontade de matar essa rebelde maluco que não sabe comer direito? Suas misérias, não sabe comer? Na verdade, uma angústia que vinha com um profissional, uma autocrítica que eu fazia, de que com uma consulta pontual, que eu vou ver o paciente daqui a 30 dias, eu me colocar nesse lugar e falar assim, será que eu com uma dieta para seguir, né? E eu com um mês eu ia ficar bem direitinho seguindo por um mês essa dieta? Ou ao longo desse processo eu teria necessidade de repente, ter uns desvios, ter oscilações? Será que a mesma dieta contemplaria minhas demandas? Então eu comecei a perceber que talvez um contato mais perto com o meu paciente em consultas quinzenais, em que ele tem um compromisso comigo de eu estar ali dia a dia tirando dúvida, tendo uma espécie de consultoria nutricional com ele. Tia Vivian, uma banda de adulto incompetente que não consegue fazer sua zorra, aí tia Vivian vai lá, cadê a dietinha? Tome aqui o pirulito, ganhou. Semana que vem, se fizer isso, vai andar 3 casinhas. Porque, na verdade, isso, a gente doutor. percebe, na verdade... Não, sabe por quê? Tem pessoas que realmente têm a questão... mas tem pessoas que elas querem, mas querem que alguém pegue na mão delas. E é esse papel que você falou, de dar esse suporte. E o resultado é interessante, porque elas se sentem que tem alguém incentivando elas, orientando, né? E entra na questão de rotulagem, por exemplo. Elas saem, por exemplo, e comer um alimento lá. A gente precisa ter o conhecimento para poder trazer autonomia para o processo. Então, o paciente viu nesse processo do Emagreça e Permaneça, ele comprou um alfajor que dizia assim, olha como a indústria alimentícia é interessante. Light. 0 açúcar, com whey protein. Aí ele pensou, nossa... Não tem açúcar e ainda tem whey, uma proteína. É esse daí que eu vou comer. Tudo tem açúcar. Era apenas 55 gramas, pequenininho. Tinha 246 quilocalorias. Nossa. E aí eu fiz uma conversão para ele. Ele fez, só comi isso de exceção. Eu fiz,
Isso equivaleria a um pão com 2 ovos, por exemplo. Você poder, ele, poxa, 1000 vezes o pão com 2 ovos, mas por não ter essa habilidade de ter lido o rótulo e ter analisado o que tinha ali, ele pensou que seria melhor e fui além. Se você queria comer um doce, se ele comesse um brigadeiro, com açúcar inclusive, o valor calórico seria menor do que esse que era 0 açúcar, mas era cheio de adoçante, aditivo e o valor calórico era alto. Essa relação de saúde mental com alimentação, que é uma coisa, para mim, clara, direta, que a pessoa alimentada, bem alimentada, o humor dela, ora. Verdade. Mas ela também está muito linkada ao contrário, né? Se alimentar mal, pior. Como é? Explica um pouquinho essa relação para a gente, para que as pessoas entendam, tá? Sim, na verdade o que a gente percebe, esses alimentos que a gente falou, hiperpalatáveis, né, que são a base de gordura, açúcar ou sal, eles vão estimular alguns neurotransmissores, né? Então vai estimular a dopamina, que dá aquele ciclo de recompensa, de prazer. Então você quer mais alimentar aquilo cada vez mais. É como uma droga, dura 15 minutos e acaba, né? Exato. E é você como uma dose de droga, né? Você fica buscando mais, cada vez mais. Então você come uma batata frita, você acha muito gostoso aquilo. Quando ela termina, você quer cada vez mais consumir esse tipo de alimento. Então é um ciclo, Dásio, que é um ciclo vicioso de fato. Para quebrar esse ciclo, como a gente acabou de falar, mostrar para o paciente que tem alimentos que ele pode consumir, por exemplo, eu quero estimular minha produção de serotonina e me sentir bem. Eu posso comer uma banana que tem triptofano, que vai estimular a serotonina. Eu posso comer um grão de bico que tem triptofano. Então quando a gente explica para o paciente que alimentos ele vai buscar para ter essa mesma sensação, só que aí a longo prazo, não é a sensação que vai e pronto. Então a gente ensina a comer mesmo, como a gente acabou de falar. Então, essa saúde mental tem uma relação com esses neurotransmissores que são liberados. E é um ciclo que cada vez mais a gente está retroalimentando, né? Dá para balancear, dá para ensinar as pessoas a comprar no supermercado em cima dessa quantidade absurda de ensacados, embutidos, enrolados dentro de plásticos, de Tetra Paks, etc. Dá assim. Existe uma possibilidade nesse universo de porcaria de se fazer alguma coisa? Existe uma perspectiva, porque assim, tem uma diferença do alimento industrializado. Minha filha não deixa eu comprar nada. E do ultraprocessado. Minha filha chega assim, eu fui pegar o alho, meu pai aí não tem quase nada de alho. E presta atenção, meu pai, 12 anos. Presta atenção assim, você tem que olhar que o primeiro produto que bota é o que tem mais. Perfeito. Alho está em quinto, meu pai. Isso, ela está certa. É em ordem, na verdade, decrescente, né? Então, o primeiro ingrediente é o que vai ter em maior quantidade. O que a gente tem que estar atento é isso. Eu tenho que ler os ingredientes. Às vezes as pessoas não leem e quando elas leem, elas veem muito calorias hoje em dia, o que me preocupa. Claro que a caloria é importante, mas não adianta você pegar uma pasta de alho e ver assim, nossa, tem 50 calorias a pasta de alho. Pega um alho, mas machuque, tem um monte desgraçado. de aditivo químico. Pega um alho, machuque, tem trabalho. As pessoas não querem ter trabalho até para se alimentar. Mais prático. Então, essa questão do rótulo que você falou, nem todo industrializado é ruim, não. Tá? Agora, tem alimentos ultraprocessados que nem mais alimentam, na verdade, né? É um toque de alimento com muito aditivo químico, né? É uma inversão. Então, a gente incentiva na clínica, no hospital também, essa questão de desembalar cada vez menos e descascar mais. O que quer dizer? Usar mais alimentos in natura e cada vez menos alimentos ultraprocessados. Porque, por exemplo, você vai consumir um atum em lata. Ah, mas o atum em lata é melhor o atum fresco? É, mas a gente tem que pensar numa rotina corrida do dia a dia. Quando você vai ver um atum sólido, dá para encaixar. É diferente de um atum ralado. Ele já é com mais aditivo químico. Como é que eu descubro isso, Vivian? Óleo ou água? No óleo, porque você consegue preservar mais o ômega 3. Né? Só compro com óleo, né? yeah. E na água você ligue, perde Joe, essa absorção. óleo. Agora, a dica é, compra no óleo, passa por uma peneira, porque você pode ter metais ali na lata e eles são lipofílicos, têm afinidade pela gordura. Eu corto o dedo mesmo. E aí você tira todo o óleo para não passar por uma peneira, para não ficar aquele metal ali contaminado junto com aquele peixe, né? Mas é melhor no óleo, até pelo ômega 3 também. Ou seja, no supermercado hoje, com tanta maluquice e porcaria, dá de fazer Dá. E a crítica tem que ser a seguinte, quando o paciente fala, como é que eu vou saber? É muito simples. Olha para o seu carrinho de mercado e olha, tem mais o que ali? Eu passo o tempo inteiro no carro de todo mundo. Eu tenho olhando. Uma fixação. Eu olho assim o carro de todo mundo. Rapaz, tem umas pessoas que dá vontade de dizer assim, meu irmão. Você fica julgando os carrinhos alheios. 5 pacotes de lasanha da Sadia. Só a cara isso, viu? 5 pacotes de lasanha da Sadia. É o pior alimento. Batata frita congelada. Ainda fiz merchandising depois, desgraçado. Né? Certo? É pizza de caixinha. Aí falando, não é possível. Meu irmão, alguém me ensinou na faculdade. Você fez química na escola, na 8ª série, que sabe que é sódio, não é? E aí, para ter essa crítica que você acabou de falar, é simples, eu olho para o meu carrinho de mercado. Eu olho para todo mundo. Se eu vejo que ele tem mais ultraprocessado e eu botei lá uma alface, uma maçãzinha, mas a base é toda ultraprocessada, pera aí, eu estou invertendo minha pirâmide.
Uma coisa é eu botar um atum, botar um milho verde, colocar uma ervilha, colocar produtos que são processados, mas é pontual, um palmito que eu vou precisar usar. Mas a minha base não é essa. A minha base eu tenho alimento mais in natura. Aí tá tudo ok. Quando a gente inverte, que é o problema. Eu tenho mais ultraprocessado, como você falou, muita lasanha, muito enlatado e quase não tem fruta, verdura, legumes, aí eu estou invertendo. Aí é o grande problema esse aí. Então não é consumir, é com que frequência eu consumo e se a minha composição é maior desses alimentos, né? Eu tenho uma base assim, muito minha dieta é muito engraçada. Eu compro muito aqueles vegetais congelados que vêm, porque isso aí realmente eu não tenho tempo de ficar cortando, prático. Eu pego, jogo num bowl e ali não tem e ali jogo um azeite, pau, faço tranquilo. também na frigideira. Mas eu fico impressionado com isso, sabe, Vivian? As pessoas, eu não sei se elas não se acometem. Eu sou um fiscal absurdo. Outra coisa, eu sou um fiscal absurdo, que eu acho muito engraçado, são as dietas milagrosas. Legal. Eu gosto, porque as pessoas gostam de botar... O povo besta que gosta de ver o nome das coisas e botar. Dieta do abacaxi, dieta de Beverly Hills. Dá certo, hein? Não, o cara vende mais de 1 milhão de livros, mata meio mundo de gente e toca o barco. Ainda tá, porque existiu muito isso. Ainda rola isso? Ainda, porque eu não ouço muito na mídia mais, assim, mas ainda rola essas dietas milagrosas. Acontece porque, na verdade, Daz, eu acho que isso vem da carência das pessoas de uma fórmula mágica para o emagrecimento. Esse, para mim, é o ponto-chave. É o problema mental, né? Porque vem um produto, eu vou vender um produto baseado na minha clientela. Então, por que as pessoas vendem essas dietas? Porque sabe que tem pessoas que esperam essa fórmula mágica. Então, a gente mostra lá no hospital que não existe isso. Existe uma mudança de estilo de vida. Uma mudança que não é nem um dia nem 2 dias. É uma mudança a longo prazo, na verdade, mas sustentável. Então, assim, essa questão de dietas milagrosas vem das pessoas buscarem isso também. De falar assim, ó, tem esse remédio aqui que você vai tomar e você vai emagrecer. Sem fazer exercício, sem fazer nada. Ah, eu quero. A pessoa quer isso, né? Mas não é por aí, né? Não é só isso daí. Tem todo um processo. É outro problema, assim. O que eu vejo sempre é falta de informação. Eu estou aqui falando com a nutricionista lá do Hospital da Obesidade, com a minha amiga Vivian, e a gente está batendo um papo porque eu estou sempre tocando os assuntos que as pessoas... Tem muita coisa, cada dia pinta uma coisa nova. Ovo pode? Não, pode. Só a clara, tira a gema. Não pode, não, micro... Rapaz, eu acho, se a quantidade de pessoas já me disse que ovo no micro-ondas dá câncer, meu irmão, eu devo estar todo lascado aqui por dentro, né? Porque, então assim... Me irrita um pouco essas descobertas. O abacaxi. Então, assim, alarmantes, né? Essas coisas alarmantes que questionam alimentos. Por exemplo, uma das coisas que mais me irrita é questionar o ovo. Né? Que não existe alimento melhor. Outra coisa, você está com fome, está em casa. Pô, você pega um pão. Eu vou perguntar. Eu gosto disso. Eu pego um pão integral. Mas pão mesmo, não pão de saco, porque pão de saco, irmão, você quer 25 dias um pão, pelo amor de Deus. Você pega um pão normal, bota no dia, outro dia tá duro, dura 25 dias um pão, você tá comendo o quê? Mas enfim, eu pego o pão, minha filha chama de pão maluco, eu tiro o miolo do pão e boto 2 ovos dentro e compro. Eu acho que eu tô fazendo uma base boa de carboidrato e de proteína. Mas a pessoa, o cara disse, não, se tire, porque o colesterol aumenta da gema. Eu não, vou comer com gema. Legal. Essa questão também que você falou me remete muito a essa situação que é o que a gente mais escuta como nutricionista, né? Isso engorda, isso emagrece. Isso pode, isso não pode. Eu nunca vi ninguém engordar comendo feijão, arroz, frango, carne, peixe, salada. Nunca vi ninguém ficar imenso de gordo assim. E assim, o que a gente explica, o que é um contexto, né? Você pode comer um brigadeiro, não vai engordar porque você comeu um brigadeiro. Ao mesmo tempo que você não vai emagrecer porque você comeu um bowl de alface. E o que você faz ao longo do seu dia? Você acorda a que horas? Você tomou o que no café da manhã? O que é que você almoça? O que é que você treina? Você não treina? Então, o seu contexto, a sua rotina de vida. Não faça sua rotina, não fique aí esperando. Exatamente, né? Então, quando você pergunta essa questão de os alimentos isolados, você tem muito essa visão, isso é uma visão reduzida. Por isso que eu falo que, por um processo de emagrecimento sustentável, o conhecimento vai libertar a pessoa. Ela buscar informação e, como você falou, cafeína, ovo, vai surgir o tempo todo, porque tem profissionais que querem realmente, na verdade, estar em evidência nesse sentido. Mas eu acho que o paciente tem que buscar cada vez mais um profissional que confie e que ele acredite no trabalho, porque senão ele vai ficar cada vez mais confuso com tantas informações que vai saindo na mídia, né? Eu vivo puxando o carro para os gordinhos 3. Como é que eles chegam lá para a nutrição? Completamente desregrados, em altíssimo grau, obesidade de 250 quilos, a gente, na verdade, 200 quilos, pessoas que são acostumadas a comer 19 ovos no dia.
A gente tem, na verdade, a obesidade de grau 3, que é a obesidade mórbida, né? Com IMC, na verdade, acima de 39,9, né? IMC acima de 40, na verdade. Então, obesidade de grau 3, que as pessoas popularizaram como obesidade mórbida. Só que é interessante, Dácio, que todos quando chegam pensam assim, ah, meu Deus, eu vou ficar sentindo muita fome, a dieta baixa, eu não estou acostumada. E assim, coisa de uma semana ou até menos, os pacientes se adaptam e falam, impressionante, eu não estou sentindo fome. Eles entram, né, em cetose, né, como a gente estava falando. Rapaz, cetose é uma coisa boa, é mau hálito, é falta de humor, não tem sono, passa um mosquito, você sai correndo atrás do mosquito desgraçado, você vai morrer agora. É um problema desgraçado. Mas é interessante. É quase zero de açúcar, né? É uma eliminação do açúcar. Porque é uma dieta mais de baixo valor calórico. Uma grande calórico. droga, né, Viva? Isso. Mas açúcar. É interessante porque, assim, é baixo valor calórico, mas é uma dieta muito equilibrada, uma dieta muito completa, uma dieta muito rica em nutrientes. Inclusive, você recebe suplementos lá de micronutrientes. Alguns recebem whey protein para suplementar quando precisa, para aumentar essa quantidade de proteína da dieta. Então, são muitas estratégias, mas isoladamente uma dieta de baixo valor calórico. E nem cara, né? Porque as pessoas é. confundem isso, né? Isso. Eu não vou dizer que é sacanagem, mas tem umas duas supermercados aqui que eu chamo uma arroba master, e ó, não falando não. Pelo amor de Deus, você vai na sacola, leva 200 cruzeiros, sai com um pedaço de queijo, uma bunda de abelha e meia rodela de tomate, sai 200 conto assim, faz tudo orgânico e diet, e da melhor qualidade. Como a gente tem que desmistificar isso, que é caro. Não é, ao contrário, é muito mais barato. Exatamente. Você pode ir comprar as quantidades. Sabe o que eu fiz? Eu percebi que eu perdi alimento. Né? Eu abri a gaveta da gordura, tinha lá 2 batatas doces podres, uma cenoura podre. Eu comecei a comprar. Você é meio francês. Ir para o supermercado de 2 em 2 dias. Aí eu compro 2 batatas doces. E eu cozinho quando termino de comer. Aí foi uma maneira que eu ajudei. E não ter, viu? Não tem em casa. O acesso. Quero bater a cabeça na parede, mas eu tenho doce aqui mais, eu aí... O acesso. E vou-me embora. Isso que você falou é uma estratégia que a gente também usa muito de orientar também os pacientes, o acesso, obviamente, vai favorecer. Então, uma pessoa que ela vai ter em casa biscoito, ela vai ter lá um salgadinho e ela está cansada, com fome, ela abre a despensa e vê aqueles alimentos, mas é claro que ela vai querer consumir. Claro. Mas na minha lista de mercado eu já não incluo esse alimento, ele não está no meu carrinho de mercado, ele não entra na minha casa e eu pontualmente, quando eu decido consumir, né, que a gente tem que também ter um equilíbrio, não é um problema isoladamente. A questão é que eu levo para minha casa esse alimento e passo a fazer parte da minha rotina. Então isso também é uma estratégia. Eles aprendem, os obesos, a comprar, eles aprendem a entender que eles passam por, que eles têm que lidar com esse transtorno alimentar, aprende a comprar, porque eu fico, como a galera larga a mão, mas larga a mão mesmo. Um pack com 6 refrigerantes, para não fazer propaganda, que são péssimos, né? E agora com a relação do aspartame, né? Do aspartame, né? Que todos artificiais. Só tem 30 anos tomando aspartame e hoje vai dar câncer, viu? Tá 30 anos tomando aspartame, vai dar câncer. O que não é novidade, né? Saiu essa questão, o pessoal falou, mas que já não era novidade pra gente, né? A gente já sabia dos efeitos dos adoçantes artificiais, principalmente. Eu uso estévia. Né? Que é natural, né? Então, assim, o que a gente percebe que você falou? Eles têm aulas lá, semanalmente com a nutrição. Começa entendendo o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura. Começam no processo de entender como montar um prato e aí vão avançando no processo, né? E aí tem aulas com o grupo que eu dou, que é o preparar, que a gente, por que não me preparar? Preparar eles para a alta deles, né? E tem essa aula de rótulos, que é muito interessante. Não é o nutricionista que dá apenas, o nutricionista com o psicólogo. O psicólogo aborda essas questões, esses gatilhos do mercado, essas cores que são chamativas das embalagens, que não é à toa. Um vermelho, aquelas cores fortes, entendem como a escolha tem que ser feita. Então, uma atuação paralela, né, do Nutri com o psicólogo nessa aula. Então, a gente ensina eles como comprar os produtos que você perguntou, eles entendem o que tem que evitar, o que pode preferir. Então, eles começam a ter, o conhecimento. Então, eles saem de lá do hospital muito preparados, entendendo como tem que se alimentar, o que tem que evitar, como comprar um produto de qualidade nesse sentido, né? Se vai para uma viagem, tem até uma aula que a gente orienta, que é a aula para, vou sair, vou para algum lugar, para algum evento, eu vou para uma praia, se eu fosse levar o que eu levaria. Se eu for sair para um evento, eu vou para um restaurante. Então a gente até nisso, coisas mais dinâmicas, né?
Nossa ideia lá do hospital é cada vez mais ensinar o paciente para ele aprender, né, e ser sustentável e não apenas fazer uma dieta para ele seguir. Volta pronto. muita gente desiste. Como é que está o índice Desistir disso? não, na verdade o que acontece é a gente tem os pacientes, eles cumprem o tratamento, querem ficar cada vez mais, tem uns que Claro. querem morar lá. Não, é segurança, né? Eles se Querem acostumam, morar. são aceitos, né? Existe todo um processo assim, Isso. de aceitação social, Porque a gente tem uma que é visão muito necessária. acolhedora Eles têm que também. voltar para a sociedade, habitar, tomar um local dentro da Verdade. sociedade, serem pessoas ativas, produtivas. Né? É. A gente tem uma visão muito acolhedora também, então eles se sentem muito realmente acolhidos lá, lá no hospital. Então quando eles saem, que você falou, muitos conseguem evoluir com a redução. Aqueles que não conseguem, justamente porque estavam muito preocupados em reduzir peso. Não estavam preocupados no processo com uma visão mais holística e uma visão mais de que eu não vim aqui para reduzir peso, eu vim aqui para mudar minha relação com a comida. E não morrer cedo, né? Aprender sobre E não isso. morrer cedo, porque eu imagino... de novo, taxa. vocês conhecem muitos gordinhos de 80 anos? Você vê gordinho de 80 anos? Não vê. De pouquíssimos com acima de 80 anos. Não vê aquelas pessoas gordas mesmo. Não fazem, pouquíssimos fazem, né? E assim, a minha indagação é essa, né? Eles saírem, né? Serem aceitos socialmente e entenderem que são novas pessoas, né? Novas pessoas, sim. Esse apoio tem que haver um apoio. Esse desmame não é fácil. A gente prepara muito para isso, né? Essa E questão. esse pós, Sim. né? Como é que funciona esse pós? Porque não é 2 meses, 3 meses, Não, 4 meses. depois que eles têm alta, eles têm consultas, são consultas mensais, não mais a nível de internamento, né? São consultas de manutenção, com toda a equipe lá, multidisciplinar, eles têm contato com a gente. Mas volta para um berço, desculpa interromper, mas às vezes volta para um seu familiar corrompido. Isso, a gente tem essa Volta questão para o da seu família, familiar né? de novo, volta quando ele chega amarradão, sábado, quando chega já encara um churrasco, todo mundo tomando cerveja, perdi 100 quilos, quando a primeira coisa que eu vejo é uma torta de limão, um bolo de chocolate, um pacote de bis. A gente fala, Eudásio, que na verdade... Esse para mim é que se encaixa, né? Porque ele estava no ambiente nocivo, fica bom e volta para o ambiente Volta para esse nocivo ambiente. e que é maltratado pelas pessoas que estão todas nocivas, se leando, comendo mal, mas não tem aquela predisposição, não ficar excessivamente gordos. Isso. Tem assim, a melhor perspectiva que a gente fala é que o ambiente familiar deles, os amigos, o ambiente familiar, tem uma mudança. Mas a gente tem que preparar eles o seguinte, a mudança tem que partir do paciente, que ele é o responsável. Não necessariamente, às vezes, o companheiro ou a companheira, o pai ou a mãe, o filho, vai mudar. É interessante que mudasse também, mas a gente trabalha muito que a mudança tem que partir deles, a mudança de comportamento, o planejar, o se organizar. Para contar nesses eventos que você falou, eu estou no churrasco. Tem tudo acesso para mim no churrasco. Mas e aí, eu preciso comer de maneira descontrolada? Será que eu não consigo montar um prato com a minha fonte proteica, com a minha salada e comer de maneira moderada? Ensina também a não ficar o beliscar, que é o grande problema. Então eu vou ali, pego um pedacinho dali daqui, quando eu vejo, eu não sei nem quanto foi que eu comi. Então a gente dá ferramentas para esses pacientes saírem de lá muito preparados e, como você falou, voltar para um ambiente que às vezes é nocivo, mas que quando ele está muito preparado, tem mais ferramentas para lidar com isso, fica mais fácil o processo, sem sombra de dúvida, né? Eu perdi 20 quilos, eu vim para 5,5% de gordura. Isso é uma transformação em um ano muito radical e todo mundo apostava, eu nunca voltei. Sempre oscilava, saí dos 5,5 porque era um chato de galocha, não bebia, não comia, não fazia nada, mas foi necessário um choque forte para que eu soubesse e voltasse. Né? Eu tenho uma história engraçada que tinha uma churrascaria que eu escolhia, que não tem mais, chamada Vilas, que eu ia todo sábado para eu comer carne e tal, mas eu sentava, quando o garçom vinha, o médico dizia, nem vai aí, que não bebe nem água, aí só come carne e folha. Porque não botava fava, nada, era carne e folha, carne, salada, aí me saía. Né? Então eu acho que sim, eu conseguia ver um prazer naquilo ali, e estar dentro da churrascaria, E comer, controlar. e não comia gordura, a picanha tirou a gordura. Na verdade, viu, Vilma, tem determinados alimentos que eu penso que eu vou entrar, vou entupir tudo, eu vou morrer logo depois que eu comer. Né? Aí você Quando eu vejo o cara prefere, né? comer enroladinho de presunto, queijo e calabresa, John e Fábio aí adoram descer aqui para tomar uma Coca-Cola gelada, olha fazendo propaganda, entendeu? Adoro fazer isso. Eu acho que quando você come o enroladinho dele, toda a gordura do presunto vai ficar assim, senão, pá, morreu. Eu desenvolvi esses gatilhos na minha cabeça para nem olhar pra comer. ter uma versão aquilo, não, né? eu criei vários comportamentos doidos
de toque loucos para me proteger disso. Quando eu estou muito louco, eu peço para fazer muito vontade de doce, eu gosto de doce, eu peço para fazer um brigadeiro semi-desnatado com os chocolates 100%, boto no congelador, porque fica duro, porque se ficar mole você come muito, né? Eu boto no congelador para ficar duro, aí você para pegar desgrama, para pegar, e quando você pega copo, come, aí come um pouquinho só. Entendeu? São estratégias loucas, mas cada qual no seu cada qual, eu tô errado. Exato. Não, você falou assim, o que funciona para você é usar uma estratégia como essa, isso não é um problema. A gente ensina muito que, na verdade, tudo é o contexto. Então, assim, a pessoa comer um doce, a pessoa comer até um alimento mais calórico, como você falou, comer uma feijoada, foi no churrasco, não é um problema, desde que a sua base alimentar esteja muito bem formada, desde que você tenha uma alimentação ok. E assim, eu tenho exceções, eu tenho uma refeição, 2 refeições livres na semana, e isso não vai ser o problema. A questão é quando a gente inverte essa conta. É um docezinho ali depois do almoço, aí depois eu como outro alimento ali de noite um pouco a mais, e cada dia eu vou abrindo exceções. Então deixa de ser exceção, acaba sendo na verdade uma regra. Isso que é o problema, mas pontualmente, como você falou, faz parte do contexto também, né? A gente ter essa flexibilidade com relação a isso também, isso não é problema. Uma das coisas também que eu acho interessante é que é quando o descontrole, e as pessoas são muito incautas, eu vejo aquela coisa assim, né? Umas combinações, principalmente com suplementação alimentar. Né? Eu penso que suplementação, eu acho que é fundamental e queria que você falasse um pouco disso. Sim. Né? Porque eu tomo creatina todos os dias, né? Eu sigo a minha nutricionista e quando vou à academia consumo um whey protein da maneira correta, com um pouco de aveia, com banana, então eu costumo fazer isso. A suplementação ajuda muito, queria que você falasse um pouco disso, que as pessoas, L-carnitina, não sei o que, o que é essa suplementação? Porque as pessoas, vocês vão ouvir que a suplementação de uma nutricionista pós-graduada, que se formou, que se programação, que estudou, entendeu? Principalmente na parte esportiva. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre suplementação. Suplementação, eu costumo falar sempre que é a cereja do bolo, né? Você tem ali o bolo, que seria ali a sua dieta, a sua alimentação, e a cereja, aquele plus a mais, é a suplementação. Ou seja, não dá para eu inverter. Não dá para eu ter toda uma suplementação quando a minha alimentação ela tem várias eficiências nutricionais. Então, por exemplo, o whey protein. É muito interessante, um suplemento hoje muito usado, né? É realmente uma praticidade, né? Então você hoje em dia está ali, você está aqui, você termina, poxa, eu vou ter uma outra entrevista, então eu já vou tomar aqui um whey que é prático do que eu parar para comer alguma coisa. Então funciona. O problema é quando esses suplementos, no caso uma creatina, um whey protein, qualquer outro suplemento, né, um termogênico, ele está ali sem que você tenha criado uma base alimentar saudável. Porque você vai ter um investimento com suplemento, vai se frustrar porque não vai ter o resultado que você espera, que na verdade a correção é da alimentação. Pegando esse gancho da suplementação, vou dar um exemplo muito clássico, termogênico, por exemplo, né, a base de cafeína. Então a pessoa fala assim, poxa, Nutra, eu me sinto muito cansada ao longo do meu dia e aí me passa algum termogênico. Eu falo que hoje em dia são poucos pacientes que eu passo termogênico, por quê? Quando você vai conversar, fazer uma anamnese detalhada e entender o que está acontecendo, você vê que ele não dormiu bem, você vê que ao longo do dia ele foi pulando um monte de refeição, não se alimentou direito. Esse paciente vai chegar ao final do dia, você acha que ele vai ter energia para poder treinar? Ele não tem. Então o café vai ser uma forma de camuflar o real problema que ele teve, que foi um sono não reparador, e ele vai usar aquilo com a falsa sensação que ele vai se sentir bem, e vai se sentir bem. Só que se eu prescrevo o suplemento para ele e não entendo qual a causa do problema, eu só estou mascarando o problema dele. E nem ele vai entender que tem, nem eu, porque eu tô só, ele vai sentir bem. Falar, Nutri, tô ótimo. Tá ótimo, você tá se sentindo que você tá. Mas o problema é o que você não tá dormindo bem. Então, assim, termogênicos eles vão usar em alguns casos específicos, desde que eu entenda todos esses fatores. Como é que tá seu sono, né? Então, a cafeína tem muito disso. Aquela pessoa que fala assim, eu só desperto de manhã se tomar um café. Opa, será que você dormiu bem ou você não dormiu bem? Cortisol está lá em cima e você precisa lá de uma cafeína para você poder ficar melhor. Não é o problema da cafeína, o problema é o contexto. Então, o suplemento tem essa questão, das pessoas quererem muito, às vezes, inverter. Usar o suplemento e a alimentação está muitas vezes desregulada. Né? O Vivian Brito, grande nutricionista, eu acho que o problema todo está no ser humano entender o que ele quer. O que ele quer. Qual é essa coisinha que está na moda. Qual o seu propósito e qual o seu processo. Todo mundo é adulto, as pessoas ficam ricas, entendem como ganhar de coisa, operam, vão à lua, mas estão gordos e comem coisas que não são legais. Então eu penso que está muito no propósito da pessoa,
né, e como ela quer se comportar, ou o que ela pretende da vida dela. Ninguém vai me dizer que uma pessoa inteligente, que é formada, que tem um mestrado, que está com 150 quilos, essa pessoa não sabe que ela está mal. Ela sabe. Mas é como lhe falei, você falou, uma das coisas que eu pontuei muito aqui. Vocês têm que entender que a saúde mental está completamente ligada a essa parada toda. Verdade. Esse foi mais uma Tarde Talks. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Vivian. E muito obrigado. O Vivian está no Hospital da Obesidade lá. A gente vai colocar aqui o @ do Hospital da Obesidade, que é @ Hospital da Obesidade, mas vai estar aqui. E vocês que precisam, aconselhem a ir lá bater um papo. Além de ser lindo, tem uma equipe muito legal. Obrigado, minha amiga. Obrigada pelo convite, né? Ficaria aqui a tarde toda conversando. Nem doeu, né? Não, nossa, foi um papo bem descontraído e eu acho que a ideia, um papel bem importante, né, de cada vez mais orientar as pessoas, Claro. né? Que é um tema tão interessante, porque as pessoas tenham acesso a essa informação, né? O programa proporciona isso, eu acho que é bem interessante para as pessoas. Maravilha. Um beijo, até o próximo Tarde Talks. Se ligue, se inscreva no canal A Tarde Play no YouTube e também siga lá o Instagram, @AtardePlay. Um beijo, até a próxima.